Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Minuto Família desta terça-feira. E nós estamos falando durante essa semana um pouquinho sobre a psicologia masculina. Mulheres, calma, semana que vem a gente vai falar sobre a psicologia feminina também, né? Por que não? Mas essa semana vamos deter um pouquinho o papel do homem dentro de casa, né? Exemplo de São José, que é um grande chefe de família, é muito importante para que a sua Sagrada Família pudesse desenvolver. A gente sabe, né? José foi quem sonhou que Herodes iria atacar a sua família. O que ele fez? Pegou Maria e Jesus e foi para o Egito. E esse é um chefe de família. Proteção, né? Cuidado, como falávamos ontem. E hoje, o tema do nosso encontro é: o seu primeiro atributo é a força física. É muito natural, está na lógica das coisas, encontrarem no homem mais robustez maior do que a mulher. O homem, por excelência, ele tem uma força física a mais que a mulher. Isso é fato, tem coisas que exigem uma força maior que só o homem consegue fazer. Isso é próprio, isso faz parte da natureza masculina. A mulher não se sinta diminuída com relação a isso, porque isso faz parte da natureza do homem. O corpo do homem é, com efeito, caracterizado por força evidentemente superior à da sua esposa. Isso é fato, né? Isso é manifestado pelos trabalhos braçais. Um trabalho braçal muito importante para a sociedade é o trabalho de pedreiro, por exemplo. É um trabalho braçal que você encontra muito mais homens exercendo esse trabalho, né, e tantos outros trabalhos braçais dentro da sociedade, né, que são importantes e que o homem tem esse papel, né, de trabalhar e de cuidar disso. Nele que se apoiará a mulher quando estiver em perigo. Quando nós, dentro da nossa casa, né, quando a gente passa por uma situação de risco, uma situação de dificuldade, a esposa, ela vai se apoiar em quem? No esposo, né? Porque o esposo também é suporte, assim como a esposa é suporte do marido. Então ela vai se apoiar no esposo, numa situação de perigo. Mas muitos homens são violentos, e isso é muito perigoso. A mulher deve ajudar a acalmar a sua violência. Como assim, padre? Às vezes, nós homens usamos a nossa força física de forma errada, sabia? Porque nós queremos usar para agredir, para machucar a nossa força física de tantas outras formas erradas. E isso não é saudável. E até mesmo podemos levar isso a situações de violência dentro de nossa casa. Numa situação de conflito, de confusão, a gente pode utilizar dessa força que a gente tem, masculina, para poder agredir os filhos, agredir a esposa. E a gente sabe que isso não vem de Deus, né? E a mulher, a partir da sua sensibilidade, a partir do seu jeito, deve então consolar e ajudar o homem, né, a colocar essa força física no lugar certo. A força física, quando ela é colocada no lugar certo, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a se controlar, né, diante das situações. A força do homem não deve, então, ser usada para agressão. Então, homens, você que estão me escutando neste momento, nunca use a sua força física para agredir ninguém. Isso é muito prejudicial à saúde dos outros, né? Isso é muito preocupante para a sociedade, uma sociedade que muitas vezes vive pela violência. Por isso, a prática de esportes se pode impor como necessidade para salvaguardar o equilíbrio nervoso de um homem. Se o homem, por exemplo, está nervoso, está estressado por uma situação e tem a grande tendência de colocar isso, descontar isso em alguém, invista no esporte, invista em locais, em situações em que você vai gastar energia de forma diferente. Isso ajuda muito a gente colocar nossa força física no lugar certo, tá bom? Então, pense nisso um pouquinho, utilizemos melhor a nossa força diante da nossa família, diante do mundo, diante da nossa sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.